Boa tarde, né? Continuando a aula, nós vamos falar dos maias, né? Aqui eu destaquei uma pirâmide maia, aí mostra como que eles tinham um desenvolvimento muito grande de inteligência, né? Em questão artística, em questão de acompanhamento de eclipses. Nós vamos ver que a questão da astronomia e matemática era muito interessante e também eram excelentes construtores, geniais. Pena que teve uma destruição muito grande dessas culturas pelos espanhóis, né? Então, religião. Mais uma vez, religião dava legitimidade ao poder, que é o que está escrito assim, que era exercício por algumas famílias. A grande diferença política, que é o que eu estou falando aqui, em relação dos maias em relação aos incas e os astecas, essa é uma diferença importante, é porque eles vão desenvolver cidades e estados independentes, não vão conseguir se desenvolver um império. Então, quem que vai governar? Famílias. Algumas famílias vão governar principalmente pela religião, né, que é o que dava legitimidade para todos eles, tá certo? E aí vão ter três cidades principais que estão aqui, essas aqui. Inclusive essa pirâmide é dessa cidade aqui, ó, né, Chichén Itzá, tá? Essa pirâmide aqui, beleza? Então, beleza. Economia, né? Agricultura, todos eles de certa forma dependem da agricultura, né? Os astecas a gente viu que além da agricultura do milho tem também a questão dos impostos que vão ter aqui também, né? Todos, mas a base é agrícola, tá certo, né? E aí esses parágrafos ele vai explicar, né, a importância do milho novamente, né? A questão da mão de obra que vai ser liberada para a construção de templos, pirâmides, reservatórios de água, que eles vão ter uns reservatórios diques mais desenvolvidos do que os astecas, né? E aí nós teremos dentro da cultura, né? Cada cidade vai ter um chefe supremo, né? E o cargo é hereditário, né? Tá. Só que cuidado, porque essa questão da hereditariedade, né? Porque como aqui não tem imperador, né? Esses cargos aqui vão ter hereditariedade porque eram famílias que governavam, beleza? Mas a hereditariedade é uma característica mais específica dos incas, da família inca. O imperador inca vai passar de pai para filho, né? Porque aqui, como vão ter cidades independentes, esses chefes vão estar mudando constantemente, né? Porque não vai ter uma unidade política aqui, tá? Então só esse detalhezinho, beleza? Então nós temos os conhecimentos, astronomia, né? Mais avançados, observatórios bem equipados. Eles podiam prever eclipses, elaborar um calendário de 365 dias, porém, a diferença do calendário maia é que o calendário dele era baseado nas fases da lua, o calendário lunar. Por que eles previram que o mundo acabaria em 2012? É importante, tem um filme, né, que fala disso, 2012, tem vários filmes que vão trabalhar um pouco essa ideia, porque por todos os cálculos que eles fizeram, em 2012, né, encerraria o ciclo do calendário lunar deles. E de fato encerrou, né? Mas isso não quer dizer que o mundo ia acabar, né? Isso aí foi uma questão que eles colocaram, né? Um desenvolvimento matemático muito grande, medicina, tá? Então eram pessoas muito inteligentes, né? Eram sociedades extremamente avançadas, né? Tinham poemas, crônicas, canções. É bem bacana os maias de maneira geral, né? Que é o que eu expliquei aqui, ó. Calendário lunar, tudo mais, centros religiosos, pirâmides, edifícios, canais de irrigação, tá certo? Beleza? Infelizmente vão, né, ser destruídos pelos europeus, né, que vão admirar isso, como estão falando, mas de fato nós vamos ver nas visões dos conquistadores que eles vão destruir, não vão querer meio que se adequar a essa realidade, né, considerados inferiores. Por fim, os incas, né, aqui que você já deve ter ouvido falar, Machu Picchu, né, no Peru, que vai ser um dos impérios com mais ouro, com mais metais preciosos, tá, nessa região, e de fato os espanhóis vão ficar bem empolgados nessa região, né. Havia uma rede de sacerdotes escolhidos entre a nobreza, né. Então as funções, sacrifícios, aqui é sacrifícios de animais, mais do que humanos, tá? Curas, feitiçarias, oráculos, né. Então eles também cultuavam o sol, tá, importante, né? Os sacerdotes tinham função de historiadores também, tá? De falar dos mitos, de manter essas ideias e passar para a posteridade, né? Bem interessante. Então, né, quando se fala de política, né, eles vão conquistar vários territórios aqui, né? Tá mostrando aqui os lugares onde que eles vão conquistar, né? Chile, Equador, Colômbia, tá certo? Então é interessante, até parte da Bolívia, onde vai ter muita prata, né? Então aqui vai ser a região muito rica, tá certo? E aí os
O principal imperador vai ser o Atahualpa, eu coloquei aqui, né, em Quito. Ele vai conseguir vencer o irmão dele e centralizar o poder, que vai ser hereditário, a família Inca vai conquistar, vai continuar, né, mantendo, tá certo? O imenso Império vai ser controlado pelo Estado, que precisou de uma infraestrutura para permitir a circulação de funcionários, impostos. Então eles vão conseguir fazer uma incrível rede de pontes, né, para poder ligar todas essas regiões do Império. Né, isso vai ser importante da inteligência e do conhecimento deles, para manter o poder. E a economia, né, eles vão fazer uma comunidade agrária, todas as terras pertenciam ao Inca, que no caso é o imperador, né, ao Estado. Né, então havia os membros de cada Ilu, que era a comunidade, né, deve trabalhar na terra do Estado, dos funcionários, nas obras públicas e pagar imposto. Era como se fosse uma servidão coletiva, mas aqui tinha a questão da escravidão também, né, principalmente prisioneiros de guerra que eram escravos, diferente dos astecas, né, que não tinha essa questão do escravo, eles podiam ter uma terra, como eu falei antes. Né. Dentro da sociedade, havia uma complexa burocracia administrativa e militar. A sociedade inca vai ser a mais complexa de todos. Os cargos eram distribuídos entre os membros da nobreza e acabaram adquirindo hereditariedade. O caráter guerreiro do império vai ser muito forte, né? Então é bem interessante essa questão. Né? Vai ter os artesãos, vai ter os escravos, como disse. Né? Então, a questão da cultura, para finalizar. Né? Os incas vão ter um conhecimento matemático, inclusive o zero, a questão do zero. Né? O Sol representava o deus mais importante, podendo prever eclipses, fazer calendários. Usavam pesos e moedas padronizados. Interessantíssimo isso. Né? E outra característica interessante dos incas é que o ouro, né, que vai ser prata, cobre, que vai ser tão importante para os espanhóis acumular, né, o metalismo, né, que nós vamos ver, eles vão usar para ornamentação. Eles não usavam o ouro e tal como moeda. Né? A principal fonte de moeda era o cacau, chocolate. É engraçado, interessante isso, que não tinha essa ideia do lucro nos índios, essa questão. Claro que eles tinham sua forma de comandar e tudo mais, mas essa ideia do econômico, lucro, vem dos europeus. É interessante, os índios tinham uma certa inocência, entre aspas, nesse aspecto. E aí era usado na ornamentação, os imperadores e tudo mais, né? Bem interessante. Né? E eles vão conquistar tudo isso, e aí é a conclusão, né, que é o capítulo da visão dos conquistadores. Tá? Então, inicialmente nós já vimos isso, a influência de Marco Polo sobre essa ideia do paraíso terrestre, de riquezas e tal. Então, de fato, eles vão admirar toda essa terra, essa questão. Porém, né, tanto os conquistadores do México, Cortés e Pizarro no Peru, Francisco Pizarro, vão considerar como inferiores e não vão buscar mesclar as culturas. Né? Eles não vão buscar mesclar as culturas. Isso é importante, né? Eles são superiores. Então, eles vão tentar impor o cristianismo através da mita e encomenda, que é o trabalho forçado nas minas de ouros. E encomenda é o trabalho em troca de catequização. Então, essa questão de catequizar é muito... Né? E aí, finalizando, em nenhum momento os conquistadores pensaram em preservar os traços culturais dos nativos. Né? Em nenhum momento foi necessária a ideia de preservar, mas sim de explorar a região, de lucrar. Essa ideia capitalista que eu coloquei aqui, de prevalecer o mais forte. Né? Então isso é muito, muito interessante aqui. Né? E infelizmente grande parte dessa cultura vai ser destruída, a gente tem pouco acesso a ela, mediante o que ocorreu aqui, essa ideia do eurocentrismo que vai prevalecer aqui. Ok, galera? Então nas próximas aulas eu vou fazer uma análise de como que vai ser a América portuguesa, essa aqui é a espanhola, e vamos compará-las. Beleza? Um grande abraço para vocês, tudo de bom!